Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui para a gente dar seguimento ao curso de aplicações bilineares e tensores, né? Na última aula a gente estava vendo o produto de tensor por matriz, né? Hoje nós vamos falar de produto de tensor por vetor, ok? Então, sem muitas delongas, vamos ver como efetuar o produto de tensor por vetor, tá? Bom, se você olhar um vetor como uma matriz, você poderia pensar, bom, então eu posso fazer o produto de tensor por vetor da mesma maneira. Sim e não, tá? Sim, porque os elementos serão os mesmos, né, que nós vamos mostrar aqui, e não porque computacionalmente isso aí fica meio complicado, tá? De fazer de forma automática, tá? Mas vamos ver como é que... Vou fazer algumas considerações primeiro, tá? Para poder entender, tá? Então, deixa eu só puxar um pouquinho aqui, ó. Então, veja, né? Vamos pegar um tensor aqui de ordem 4, tá, pessoal? Só para a gente poder tentar convencer vocês que nós vamos fazer aqui, ó. Você tem um tensor, então, M por N por P por Q, tá? Então, aqui eu já não vou falar coluna, linha e tubo mais, eu vou falar modo 1, modo 2, modo 3 e modo 4, tá? E aí você tem um vetor V. Então, geralmente, o que a gente faz, né? A gente fala assim, ó, o vetor V está no Rn. No Rn. Bom, então tem que estar claro agora, né? O Marcelo até comentou isso aí também. Tem que estar claro o que a gente está olhando, né? Se esse vetor a gente está olhando como linha ou como coluna, tá? Então, já vamos estabelecer a notação. Quando a gente começa, a gente fala assim, ó, V está no Rn, a gente está olhando no Rn por 1. Tá certo? Então nós estamos olhando coluna. Coluna. Para você olhar linha, você definiria de que maneira, né? Você teria que olhar da forma 1 por n, tá? Então essa maneira aqui significa linha. Agora, observe o seguinte. Vamos pensar em produto de tensor por matriz, que foi o que nós vimos na última aula, né? Eu vou colocar aqui, só para diferenciar, vou chamar de W aqui, tá? V está no Rn por 1 e W tá 1 por n, linha. E vamos dizer que os elementos são os mesmos, tá? Ou seja, né? WJ é igual a VJ, tá bom? Os elementos são os mesmos aqui, tudo bem? É o mesmo vetor, tá? Só que um é linha e o outro é coluna, a posição dele. Então vamos lá. Se você pensar em fazer T vezes V, né? Aqui eu não estou colocando o modo ainda. T vezes V, esse produto aqui de forma matricial, tensor por matriz, que foi a aula passada, ele não existe. Né? Não existe, ele não está bem definido, por quê? Porque para estar bem definido, uma dimensão do tensor tem que concordar com o número de colunas. E aqui não está. Tá? Mas você poderia transformar ele em vetor linha. Tudo bem. Aí seria o vetor W, então, né? V, W. Aqui, ó, para ficar mais fácil aqui, ó. W é o V transposto, tá? Você pode olhar W como V transposto. Agora sim eu posso fazer o tensor vezes o W. E nesse caso aqui seria modo 2. Ok? Seria produto modo 2, né? Porque o N aqui concorda com o número de colunas. Perfeito, maravilha, né? Tá? Então, de fato, isso aqui agora existe. Existe. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Vamos olhar assim, ó. Então, quando você faz o produto de tensor por... Você está olhando agora, é um vetor, mas você está olhando o produto como se fosse um produto de tensor por matriz. Tá certo? Produto de tensor por matriz, tá? Bom, então isso aqui vai dar um tensor. Vai dar um outro tensor, né? Vamos chamar aquele Y, né? Que está em qual espaço agora, né? Está em qual espaço? Ele vai estar no espaço, o W, aqui é Rn, né? Então ele será M por 1. Lembra que a gente troca esse N aqui que está saindo pelo 1, que seria o R lá que nós explicamos, né? P por Q, tá? Então ele é um tensor de ordem 4, tá? Tensor de ordem 4. E aqui dessa maneira aqui, você está olhando agora, tá, mas ele tem 1 aqui, significa o quê? Bom, quer dizer que esse tensor então é um tensor de ordem 3? Não, ele é um tensor de ordem 4, né? Uma dimensão vale 1. Né? Uma dimensão vale 1. Mas esse 1 poderia ser aqui, eu poderia, quer dizer, fazer um tipo de transposta com esse tensor. Né? Veja, para você implementar isso, tem que dizer a ordem certinha. Tá? A ordem certinha. Então isso aqui a gente está olhando um tensor de ordem 4 ou você vai olhar para um tensor de ordem 3 da implementação? Porque isso aqui é desnecessário. Né? Isso aqui, ó, esse 1 aqui é desnecessário. Né? Quer dizer, você poderia definir a 1 por M por P por Q. É claro que o tensor é outro,
O tensor é outro, mas os elementos são os mesmos. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? E se você permutar aqui, você vai ter os mesmos elementos, mas o tensor é diferente, né? Diferente em que sentido? Ah, eu estou olhando o lateral, não, mas a minha camada lateral, agora da outra forma, é a minha camada frontal. Então assim, vira uma bagunça, tá? É isso que eu estou querendo dizer, vira uma bagunça. Bom, mas o fato é o seguinte, né? Bom, mas esse N aqui, ele concorda com esse N aqui, né? Se a gente olha como só um vetor, né? Olhando agora, V pertencente ao Rn. E aí você tem um tensor que está no Rm por N por P. Por quê? Tensor de ordem 4. Então é claro, pessoal, é claro que se você efetuar esse produto aqui, né, da forma que nós vamos mostrar agora como fazer, você vai ter um tensor também como resposta. Aqui você teve um tensor de ordem 4. Tá? Aqui vai ser um tensor, só que de ordem 3. Aqui a resposta, aqui, ó, TV, depois eu coloco a notação correta, isso aqui vai ser um tensor de ordem 3. Por quê? Porque essa dimensão unitária aqui não importa, não é importante nesse momento aqui, quando você faz o produto de tensor por vetor. É a mesma coisa assim, gente, ó, você tem uma matriz A que está no Rm por N. Ok, nós comentamos, isso aí é um tensor de ordem 2, perfeito. Tá, mas aí se alguém comenta assim, ó, e se eu colocar 1 aqui? Aí você pode olhar ele como um tensor de ordem 3, né? Mas esse 1 aqui não significa nada. Esse 1 significa o quê? Se você estiver pensando assim, está olhando o tensor, né, que é essa matriz de ordem 3, você está olhando só a primeira camada frontal. Tá? Mas se você coloca M por 1 por N, são os mesmos elementos, é a mesma matriz, só que agora você vai olhar o tensor como uma camada só lateral. E se você colocar 1 por N por N, 1 por M por N, você está olhando como um tensor de ordem 3, mas as camadas são horizontais, está olhando uma camada horizontal. Quer dizer, os elementos são os mesmos, mas a posição é diferente. Então se você implementa isso de uma maneira diferente, da minha, por exemplo, né? Quer dizer, eu tenho uma matriz M por N, e você tem um tensor M por N por 1. Tá? Então se eu mandar somar as duas matrizes, vai dar errado, porque os meus só tem 2 índices, o seu tem 3, mesmo que o terceiro seja uma constante ali no caso. Tá certo? Então tem que colocar ordem nessas coisas. Tá? Então esse é um motivo para mudar a notação, tá? Para mudar a forma. Por mais que os elementos sejam os mesmos no final, a ordem dos elementos é que vai ser crucial e importante nesse aspecto, ok? Então vamos retomar aqui, ó, como efetuar o produto. O produto é basicamente isso aqui, ó, produto interno, né? Então você tem um tensor e tem um vetor. Você vai fazer produto interno do vetor com uma fibra do tensor, né? Então o tensor, você tem lá coluna, linha e tubo. Se você olhar modo 1, coluna, tá certo? Modo 1, coluna. Então é produto interno do vetor com coluna, com as colunas, todas elas, né? Modo 2, linha. Então, ok, produto interno entre vetor e as linhas. Modo 3, tubo, produto interno entre o vetor com os tubos, ok? Então aqui para mudar a nomenclatura, né, para mudar o nome, na referência que eu vou mostrar para vocês qual foi que eu peguei aqui, é chamado de contraído, né? Então o produto modo 1 é para produto matricial, entre tensor com matriz. E o contraído é essa notação que a gente vai utilizar agora, ok? Então vamos lá, produto modo 1. Modo 1 tem a ver com quem? Né? Agora vamos retomar aqui para tensor de ordem 3, tá? Então modo 1 é a primeira dimensão aqui, onde é o espaço que pertence aí às colunas, né? Então a coluna está no Rm, né? Então tá aqui, ó, vamos pegar o vetor V. Aqui eu já coloquei U para o Rn e W para o Rp, que vai ser o modo 2 e o modo 3, ok? Então basicamente o que é, pessoal? É o que eu comentei, né? Produto interno entre o vetor com as colunas. Tá? Bom, como é que você vai olhar as colunas? Né? Por que é importante isso, pessoal? Né? Porque veja só, como é que você está olhando coluna aqui? Porque você vai implementar isso, então tem que colocar os elementos na posição correta. Né? Na posição correta. Então, esta coluna que está marcada aqui em azul escuro, você pode olhar ela como? Você pode olhar ela como a quarta coluna da primeira camada frontal. Então, se você implementa as camadas, essa aí vai ser a quarta coluna da primeira frontal. Ou pode ser a primeira coluna da quarta camada lateral. Tá certo? Então tudo depende da forma que você vai implementar o tensor. Né?
Ah, eu vou declarar o tensor na forma de matrizes. Ok, então escolhe lá, se é frontal, horizontal ou lateral. Ah, vou declarar só os elementos. Perfeito também. Tá? Então, basicamente, produto interno. Tá? Então, a notação do modo 1, pessoal, ó, tem essa barrinha aqui. Ó. Então, lembra que produto entre tensor com matriz não tem a barrinha. Tá? Então, aqui só a notação, tem a barrinha aqui. E veja que o resultado dá uma matriz. Né? Dá uma matriz. Então, você tem lá tensor de ordem 3 com vetor, na notação que a gente está utilizando, é uma matriz, nesse caso aqui, N por P. Tá certo? Se você tivesse feito o vetor transposto e utilizado o produto tensor com matriz, naquela notação, você teria aqui 1 por N por P. Tá? São os mesmos elementos, pessoal. Por mais que sejam os mesmos elementos, a ordem é diferente. Tá? A ordem é diferente. São os mesmos elementos, mas a ordem é diferente. Tá? Então tá aqui, ó, o que eu comentei com vocês. Né? Aqui eu já estou usando a notação da última aula. Né? O I é de 1 a M, o índice. Né? O J de 1 a N e o K de 1 a P. Tá? Então, como a matriz é N por P, os elementos são do tipo KJ. Tá? Desculpa, é JK. A gente está olhando aqui matriz agora, né? JK. Então, o que eu comentei, né? Produto interno de vetor com coluna da frontal ou produto interno de vetor com a coluna com a camada lateral. Tá? E aqui está a fórmula já prontinha, né? De que forma que é esse produto interno. Perfeito? Tá? Então, a mesma coisa agora, pessoal. Tá? Produto modo 2. Né, tá respeitando o índice aqui, o N, né, a dimensão N, produto interno entre o vetor U e agora as fibras modo 2, que são as linhas, né, são as linhas aqui, ó, tá? Então, produto interno, vetor com as linhas, tá? Bom, esta linha aí, como que a gente pode olhar ela na implementação? Você pode olhar ela como a segunda linha da primeira camada frontal ou a primeira coluna da segunda camada horizontal. Lembrando que as camadas horizontais, vamos dar maior importância para elas, por quê? Porque elas serão as hessianas das funções coordenadas. Tá ok? Então, basicamente, o que você vai fazer é este produto interno. Tá? Então, a notação é a mesma, né? Modo 2, aqui a barrinha para dizer que é o modo contraído. Você não está olhando a dimensão unitária, aquele 1zinho na dimensão. Né? Você não vai fazer o transposto e nem olhar ele como N por 1 e fazer produto matricial. Não. Tá? Então vai dar uma matriz do tamanho M por P. Então veja que esse N aqui sumiu. Então repetindo, se você for usar a notação, a fórmula de produto de tensor com matriz, olhando o vetor como uma matriz, 1 por N, que seria o U transposto, você teria aqui um outro tensor que seria M por 1 por P. Os elementos seriam os mesmos, mas a ordem é diferente. Ok? Então tá aqui, ó, linha da frontal, coluna da horizontal. Tá? E fórmula do produto interno está aqui bem definida. Ó, A, I, K. O I é o contador para o M aqui, né, o índicezinho, e o K para o P. Perfeito? Maravilha. E por fim aqui, né, o modo 3 contraído, que é, olhando agora as fibras, modo 3, que são os tubos. Né? Então, qual o resultado? É produto interno, ok? Então, produto interno entre vetor com os tubos. Né? Então, este tubo que está marcado aqui, você pode olhar ele como? Você pode olhar ele como a segunda linha da primeira camada horizontal, ou você pode olhar a primeira linha da segunda camada lateral. Perfeito? Segunda camada lateral, primeira linha, ou a primeira linha a segunda linha da primeira camada horizontal. Isso mesmo, tá? Então, produto interno entre elas aqui, tá? Notação, mesma coisa, né? O xizinho 3 aqui para dizer que é modo 3. E a barrinha para dizer que a definição não está usando a definição unitária, com aquele 1zinho lá. Tá? Então tá aqui, ó, vai sobrar então uma matriz M por N. Tá aqui, ó, M por N. Não é M por N por 1, é um tensor de ordem 2. Tá? Okay? Ou seja, se você tiver um tensor de ordem 10 e multiplicar por um vetorzinho, nessa notação aí, tá? Você vai ter um vetor de ordem 9. Tá certo? Você não vai ter um vetor de ordem 10, você vai ter um vetor de ordem 9. Tá? Então está aqui, ó, o produto interno, linha da horizontal com linha da lateral. Tá? E está aqui bem definido aqui o somatório, resultado do produto interno já prontinho. Tá, ok? Tá? Então varia o K, fixa o I, fixa o J, você tem lá os elementozinhos que você quer. Perfeito? Maravilha. Tá? Então esta é a referência, né, que nós tomamos para mostrar o produto de tensor por vetor. É claro que fala muito mais coisas aqui, né, pessoal? Não é só isso, né? Mas essa foi a referência que eu utilizei.
e sugiro aí que dê uma boa olhada nessa referência. Ela também mostra tensor por matriz, da forma que nós apresentamos também, tá? Mas é um paper bem interessante aí, ok? Então na próxima aula, pessoal, a gente continua aí com algumas propriedades aí, tá? Algumas considerações a fazer entre esses produtos, tá? E aí nós vamos mostrar alguns exemplos, tá? Aliás, eu já vou comentar alguma coisa aqui rapidinho, só para manter um pouco a curiosidade aqui, tá? Por que a gente estuda, né, esse produto de tensor por... posso deixar aqui, ó, isso. Produto de tensor por vetor, né? O que vai acontecer aqui, ó? Então vamos supor que você tem lá a aplicação. Quando você faz ela duas vezes diferenciável, você está aproximando então por uma função quadrática, né? F de A mais F de A vezes V. Agora, o que eu vou escrever aqui, pessoal, é notação, não é que você vai fazer essa conta desse jeito, tá? Veja, você tem aqui, ó, segunda derivada, você poderia denotar assim, ó, V quadrado, tá? Mas isso aqui é notação apenas, não quer dizer que você vai pegar um vetor e elevar ao quadrado, tá certo? Bom, então notação. Poderia também fazer assim, ó, alguns livros trazem assim, ó, F duas linhas, A, V, V. Mas de fato, né, o que isso significa? Então nós vamos ver que essa segunda derivada é uma aplicação bilinear. Essa segunda derivada, os objetos que estão ali formam um tensor de ordem 3, que são os tensores que nós estamos estudando, segunda derivada então. E aqui você tem exatamente o produto de tensor por um vetor, né? Por um vetor, exatamente isso. Bom, mas não quer dizer que o resultado aqui você vai multiplicar por V desse jeito, tá? Não é bem assim, tá? Mas o que eu queria provocar com vocês aqui, a curiosidade é o seguinte, ó, que produto é esse? É produto modo 1, modo 2 ou modo 3 contraído? Tá? Então vamos supor que você tem aqui a segunda derivada no espaço n por n por n, n por n por n, o tensor, tá? O tensor pertence a esse espaço aqui, n por n por n. E aí o vetor V, vamos supor que esteja lá no Rn. Perfeito. Qual produto você vai fazer? Modo 1, modo 2 ou modo 3, tá? Então isso aqui é o que a gente quer chegar lá no finalzinho desse módulo, que será a parte de aplicações duas vezes diferenciável. Perfeito, pessoal? Tá? E aí a parte dos métodos numéricos, né? Algumas coisas vão ser mudadas aqui, né? Algumas coisas vão ser transformadas ali, algumas substituições para facilitar o cálculo. Perfeito? Então a gente se vê aí, próxima aula. Obrigado aí, um abraço. Valeu!